Olá galera, boa tarde, né? Daqui a pouco estou saindo para fazer alguns trabalhos e estou aqui para informar vocês, né, que eu acabei de receber uma ligação de Minas, tá? Que é o código, acho que é, né? De Minas, tá assim, não acredito que seja, tá assim, 03121. Quer dizer, acho que é de Minas. Não, mas o mais engraçado é que eu tentei retornar a ligação e não consegui. A ligação, o número que ligaram para mim é 999-026-198. Vou botar aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui. Tá vendo? Se você reparar bem, é uma sequência de 39, né? Que dá uma sequência de 666, né? Como se quisesse passar alguma mensagem para mim. Eu vou repetir. O telefone que ligou, eu apresentei para você em vídeo, é o telefone 999-026198, é de Minas. O princípio do telefone é o 03121. Então, assim, acredito eu, né, que seja uma mensagem, né? Alguém querendo passar algum sinal para mim, né? Se você for ver, a sequência dos 39 invertida se torna o 666, que é a marca da besta, que é o mesmo ônibus, se eu não me engano, se você for ver. Lembra que eu falei que de vez em quando parece um carro me seguindo, branco, né, lá de Niterói, com a placa 6661, né, 6661. Parou de me seguir, graças a Deus, né? Não tem nenhum tipo de problema em questão disso. Então, vamos lá, vamos apresentar aqui, porque eu acabei de receber essa ligação e resolvi compartilhar isso com vocês ao vivo, para que vocês pudessem estar participando aí um pouquinho da trajetória da minha história, da minha vida, né? Porque, como eu te falei, o livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, é a minha história de infância, de quando eu era criança, né? Quando eu aprontava pra caraca e levava aquelas surras, né? Que eu tenho a cicatriz no corpo que José Mauro de Vasconcelos fez questão de deixar no livro, as duas surras marcantes, né? Porque eu iria precisar disso. Mas com a readaptação na novela, feita por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que na novela leva o nome de Professora Cecília, ela fez questão de botar cada detalhe, né? Até a parte do machucado na perna, né? Quando eu tive o acidente da escoliação na perna, que José Mauro de Vasconcelos fala, que ele que era o Dr. Ricardo, né? Ele fala que o português apenas no acidente ficou uma escoliação e eu tenho essa cicatriz na perna. Por que eu tenho essa cicatriz na perna? Por isso que tem essas duas surras marcantes. Então, porque ficou esse símbolo. E naquela época, era uma história muito legal, porque a Estrada dos Teixeira era roça, só havia sítios e fazenda. Hoje, né, com a memória voltando, né, parece que foi ontem que eu vivi essa história novamente, então voltou todas as lembranças, porque era um tipo de criança que eu vivia entre todos, né, porque eu sempre, como eu nunca soube nada da minha vida, porque a família nunca me contava, então eu via as histórias das pessoas que conviveram com a minha família, amigos da minha família, que me contavam as suas histórias, que ali eu ia juntando esse quebra-cabeça que hoje vocês têm aí, que é o livro O Meu Pé de Laranja Lima, que é minha história de quando eu tinha 5 para 6 anos, que conta a história da década de 70, que eu sou de 78, com a década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos, tá? Que foi assim que foi feita a readaptação, já para que eu pudesse resgatar essa memória, que foi esquecida devido ao trauma que eu sofri em questão do acidente, né, do português, que é espelhado no Raul, que casou com a Jandira, porque Jandira não era minha irmã, Jandira era minha mãe, por isso que ela me batia. Bem, isso segundo os documentos, né? Porque uma mãe que tenta contra a própria vida do filho e tenta matá-lo, né? Isso pra mim não é mãe, é um monstro, tá? Desculpa eu falar assim. Claro que eu respeito todas as mães, né? Eu conheço mães maravilhosas, mas uma mãe que tenta contra a própria vida do próprio filho, que eu tenho testemunhas que viram e presenciaram todas essas e pode testemunhar juntamente comigo, então não estou falando aqui em vão, tá? Eu tenho provas, eu tenho testemunhas, eu tenho relatos, eu tenho áudios, eu tenho vídeos. Então pode ficar despreocupado que eu tenho certeza, eu sei o que eu estou falando aqui. Então assim, galera, então venho receber essa ligação, né? O telefone que veio para mim é de Minas,
Eu tenho alguns parentes em Minas. Lembra que eu falei quando eu tinha 16 anos, que eu fui visitar o pessoal lá de Minas, que quando eu apresentei que eu era filho do Milton, que no caso era o Raul, que era o personagem da novela e do livro, e do filme, né? No filme eu não sei se ele aparece muito, mas na novela e no livro ele já fala o nome dele. E ele era de Minas, tinha um apartamento em São Paulo, que eu já sei com quem está esse apartamento, né? E o telefone, no caso, que ligou para mim, pode ser da família dele de lá, que eu lembro, quando eu fui lá, que eu falei que era filho deles, eu vi no rosto dele, no olhar, uma olhando para a outra, assustada. E hoje agora eu entendo por quê, né? Porque eles também estão nessa situação, desse pacto. E vou te falar do pacto, tá? O pacto. Esse pacto que foi feito da minha mãe, quando ela me entregou, quando ela era de centro de macumba, foi para Exumaré. Eu, na época, falava Zé Pilintra, né, por causa da história. E Exumaré é espelhado no Zé Pilintra. Exumaré é uma versão de um ser aonde ele é homem e mulher. Então, como eu lembro que eu falei para vocês que eu estava dentro de um quarto escuro, dentro na casa da Marinette, na vila, lá no Estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, na Taquara. Lembra que eu falei isso tudo? Quando eu estava ouvindo uma música que eu tenho aqui da Clara Nunes, falou sobre essa entidade. Aí eu, com curiosidade, fui pesquisar na internet sobre ele. Quando eu fui ver a foto, que eu logo fui para a imagem, quando eu vi a foto, voltou a recordação daquela pessoa que eu falei que estava sentado numa poltrona, com o cajado na mão, com o chapéu redondo, de cabeça baixa, com aquele capô, né, com aquelas roupas, né, e ficava só de cabeça baixa. Enquanto vários homens, alguns deles eu recordo, que moram ainda na Estrada dos Teixeiras, alguns já são casados, outros já faleceram, e muitos homens ali me aliciavam, né? Eu tinha 5 para 6 anos. Eu naquela época não fiquei tão preocupado porque eu já aprontava, porque no meu tempo era roça e a interação era visual e verbal. Então eu não tinha problema em questão disso. Mas em questão hoje, entendendo do livro, em questão do que minha mãe sempre falava que ela me ofereceu, né? Então hoje eu entendo tudo isso porque voltou a recordação quando minha mãe era do centro, lá da Estrada dos Teixeiras, na Taquara, e quando eu ia no centro, porque eu gostava de ir lá, porque eu era curioso, eu gostava de ver as coisas, a número de novo, né? Eu gostava de ver as coisas, deixa eu atender aqui, vamos ver quem é, peraí, vamos lá. Alô? Alô? Aí cai a ligação, tá vendo? O telefone que liga para mim é o 031 21999026198. Então é de Minas. Já com aquela marca, se você for inverter o 999, invertendo vai dar o 666, que é o sinal da marca da besta, que eu estudei sobre isso porque eu fiz seminário. Não concluí, mas cheguei a fazer com o pastor Zé, na Assembleia de Deus de Boiúna, na época que eu era adolescente, juntamente com a Márcia e a Aninha, que na época o pastor Zé falava que eram os 3 mosqueteiros, né? Porque a gente só andava junto e evangelizava, pregava, falava da palavra de Deus. Conhecia as histórias de outra pessoa, ajudava outras pessoas através do amor, daquilo que a gente podia proporcionar para outras pessoas. E ali a gente ficou um bom tempo nessa igreja lá da Assembleia de Deus de Boiúna, que é do Ministério de Madureira, que é a igreja da Cassiane e da Lília Paz, que é uma cantora. E ali eu tive a oportunidade de conhecer. Não aprendi só ali, aprendi também em outras instituições, porque como eu pregava a palavra e sempre gostei de ler a Bíblia, então eu tinha que ter conhecimento naquilo que eu estava pregando para não pregar errado e pregar com sabedoria. Hoje, com o conhecimento e o desenvolvimento que eu tenho com 40 anos de idade, pai de 2 filhos, que eu tenho um filho de 18, uma filha de 13, que é o Matheus e a Ludmila, eduquei durante 12 anos praticamente, porque devido à gestação, né, eu acompanhei toda a educação dos meus filhos e ali eu mantive o respeito em questão daquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Então você vê que existe um mistério atrás disso tudo. Porque esse livro que é o Meu Pé de Laranja Lima, é um livro milionário. Esse livro, ele rodou por vários países e continua rodando. Você vê que a história de José Mauro de Vasconcelos não é muito falada. Se você reparar bem a foto que tem atrás do livro, de quando... Essa foto aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Cadê?
Aqui, ó. Se você for reparar bem a foto, se não é eu de quando eu era criança, pode ver aqui, ó. Se você reparar bem a foto, se não é eu quando era criança, porque minha mãe nunca me mostrou as fotos, ela esconde aquela foto, nunca me passou nada dessas fotos. Minha irmã tem foto dela, mas eu não tenho. E se eu não sou, eu sou semelhante a ele, eu sou bem parecido a essa foto dessa criança, ou é eu, ou é José Mauro de Vasconcelos quando era criança, que somos bem parecidos. Então, assim, existe uma irregularidade em questão de bens, né, em questão de financeira. Minha família se afasta de mim até hoje, eu achava que era em questão da minha opção, mas eu vejo que não é isso, eu vejo que tem algo muito mais forte atrás disso, entendeu? Então, assim, é o que eu costumo dizer. Teve um cara aqui no meu Face que estava falando sobre as suas politicagem, que não me interessa, tá? Porque eu respondo por mim, não respondo pelos outros, eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de Deus e do amor de Deus, porque aqui eu estou para trabalhar com criança e não com um marmanjo velho que não aprendeu com a educação dos pais e vem querer falar de política para mim. Primeiro que para entender política tem que entender história e tem que entender, se não entender história não vai entender de política e muito menos de religião, tá? Porque não adianta se ter ligado pelas pessoas que são falhas iguais a vocês, que está aprendendo também, e vocês que estão no desenvolvimento não ter ligado aí pelas pessoas que são desinteressadas, tá? Porque eles querem ganhar dinheiro para ter vida boa. Muitos estão lutando para ter a salvação, tá? E a salvação não é paga, a salvação é gratuita. O dízimo que você dá às igrejas é aquilo que você faz ao seu próximo. Um alimento que você leva para uma família que está com dificuldade, uma mãe que muitas das vezes está desempregada e está faltando comida de casa, e você pega 10% do seu dízimo, em vez de você ficar alimentando as cabeçudas, ficar comendo filé mignon às nossas costas, leva para essa mãe de família, que eu tenho certeza que se você fazendo isso por um desses pequenos, a recompensa de Deus na sua vida é maior. Então vem esse rapaz falar besteira pra mim, eu falei, olha só, rapaz, você vai falar isso com essa geração de agora, que tá aprendendo, vem falar comigo que veio da década de 70, que eu aprendi apanhando ou aprendi de castigo, tá? Então se quiser descer Gonçalves, mandava todo mundo para aquele lugar, mexe com a língua dela se ela não tinha resposta na ponta da língua, que ela conhecia a geração dela. Eu não respondo pela geração de hoje, que a educação é diferente, eu respondo pela nossa, que eu ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, mas tinha que aprender. E essas leis não eram para ser dadas nas mãos dos homens, porque até para nascer a gente depende das mulheres. Essas leis eram para ser das mulheres. Que até para amamentar, para educar, para peitar, é as mulheres. Porque além da mulher casar, ela cria os seus filhos e ainda cria os seus maridos. Mas por quê? Porque a mulher, dela veio o pecado e dela veio a salvação. Porque se não fossem as mulheres, nós não existiríamos. E se não fosse tão especial, Deus não teria dado uma para Jesus Cristo. Aí fica essas marionetes sendo ligadas por esses governos. Você sabe que isso acontece desde a nossa época. Esse Bolsonaro só sabe falar de matar, só sabe falar de matança, só vê crianças fazendo cenas obscenas. Na nossa época a gente não podia nem ver cenas nuas. Você sabe que naquela época nossos pais falavam que o amor de muitos se esfriaria. Olha o que nós estamos vendo aí. Tá? E muitos seriam enganados, e poucos serão chamados e muitos serão enganados. Mas por quê? Porque estão teleguiados pela globalização, pelo mundo virtual, tirando tudo aquilo que Deus nos deu, que é a natureza, que é o ser, porque José, para tirar o povo da fome, teve que plantar. Moisés, para poder ter que tirar o povo da escravidão, teve que lutar. E não foi com arma, foi com sinais. E outras, essas igrejas que têm o símbolo do pentagrama, vocês tenham cuidado. Deus falava muito dos lobos devoradores, das pessoas que vêm como pele de ovelha, como cordeirinho, para ficar te enganando. Porque se eu estou sendo culpado por uma coisa que eu não fiz, imagina o Haddad, que está lá para trabalhar. Você sabe que, infelizmente, essas organizações são formadas por pessoas que só sabem fazer e denigrir as pessoas, porque quem está lá em cima está confiando em quem está embaixo. Então, quando a bomba vai estourar, é aí a hora que fede as coisas e a gente vê onde estão os erros. Assim era na nossa época. Eu dei um exemplo para você que muitas das vezes os alunos nas escolas roubavam os dinheiros das professoras e eu, para ajudar e não deixar com que ele fosse de castigo ou apanhasse, eu tirava o dinheiro da mão dele, dava conselho para ele e ia botar na bolsa. E quando eu botava na bolsa, a professora chegava e via eu colocando o dinheiro, a culpa caía automaticamente em cima de mim. Na hora, gente, naquela época, que a gente era uma época da década de 80, quando a gente começou assim a estudar, para sair da escola, a gente só saía com os pais chegando na escola. E quando nós chegávamos lá, o que acontecia?
a, 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 a mãe e o pai, tanto da criança quanto o meu, perguntava a professora, a diretora perguntava quem foi que pegou. Eu falava que eu não tinha pego, né? Também não culpava ele. Aí o que acontecia? Ele, para não apanhar, para não correr, jogava a culpa para cima de mim, mesmo sabendo que eu tinha ajudado ele e que ele estava mentindo. Olha como é que está o Brasil de hoje. Aí quer dizer, aí eu falei pra ele, se for pra contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo que ele adore e dá ótimas gargalhadas, tá? Primeiro que mulher não se bate, tá? Que é a mesma coisa que bater na face de Deus. Olha que naquela época, quantas igrejas foram perseguidas por pregar a verdade. Olha quantas pessoas morreram desde aquela época pra cá, porque o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, não. Quem descobriu o Brasil foi os índios, tá? Porque quando ele chegou aqui, os índios já moravam aqui. Aí utilizaram da sua falta de sabedoria e conhecimento para poder fazer trabalho escravo, para não ter que pagar e ganhar em cima de um cidadão que estava ali vivendo daquilo que Deus nos deu, porque era assim na época de Moisés, era assim na época de José. Quer dizer, Faraó construía monumentos, prédios, e entre outras coisas, e tirava toda a natureza de Deus. Quando os profetas e os discípulos queriam sair daquela terra e para outra, que manasse leite e mel, era para poder manter aquilo que Deus nos deu e se consumir e alimentar através das suas próprias plantações, sem ter que ficar pagando imposto para as cabeçudas ficar comendo filé mignon às nossas custas. Não é à toa que Jesus compara a gente como formiga, só para alimentar as cabeçudas ficar comendo filé mignon às nossas custas. Sábado eu tive para fazer os trabalhos das crianças e aproveitei para poder pegar algumas informações em questão da minha história, né, de quando eu era criança, juntamente com da minha família, para poder estar criando essa nova versão do livro, que é O Meu Lindo Pé de Laranja Lima. Porque só quem pode responder esse livro sou eu. Entendeu? Então assim, eu estou fazendo de tudo, porque se eu pego a autoria desse livro, não vai ser mansão ou carro do ano que eu vou comprar, vai ser instituições para resgatar para essas crianças os nossos tempos de roça que está sendo apagado, que está sendo consumido pela ambição, pela ganância, pela mentira, pela desordem. Por quê? Porque as pessoas não estão olhando com amor, com compaixão. As pessoas querem hoje sangue, as pessoas querem matar. Porque naquela época, quando a gente ainda estava indo para a formação do nosso país, naquela época os pregadores das igrejas falavam sobre os PlayStation, da onde as crianças acabavam aprendendo a matar e a destruir as suas próprias famílias dentro de casa através dos jogos. Olha como é que tá o Brasil. Veio pro Brasil, tá a mesma coisa, ainda mais agora assim. Olha, moro aqui eu vou na cidade dos Teixeira. Eu sempre falava que Teixeira, quando era na minha época de roça, que eu via Teixeira em guerra, todo mundo ria da minha cara. Olha como é que tá Teixeira. Mas graças a Deus, devido à minha história e às pessoas ali, eu mantenho o respeito, porque eu costumo dizer, eu não me meto na vida de ninguém. Para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior ladrão, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. E eu também não sou um tipo de pessoa que eu vou chegar ali, porque o cara pecou e fez, eu vou lá e denunciar, a não ser que mexa com criança ou com idoso. Aí, meu filho, aí o assunto vai rolar. Agora, se foi questão de briga entre si, eu nem me meto, que briga entre amigos e pessoa quer se matar, mata. Só não mexa com idoso e nem com criança, porque a criança está na parte da informação, do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. E se você impõe situações na vida dessas crianças, ele tira o livre-arbítrio da criança ter os direitos em questão das escolhas. Aí o idoso agora está indo voltando a ser criança, então ele está indefeso. Se você destrata um idoso, você está destratando também um filho de Deus, porque o idoso, para chegar àquela idade, ele passou por coisas que você nem sonhou em passar. Época de lampião, lamparina, que se você vivesse naquela época, ia entender o mundo que nós vivemos hoje. Ainda mais vocês dessa geração agora, porque a gente está na segunda, terceira e quarta gerações. Crianças que eu vi na barriga, crianças que hoje que eu vi crescer, que são casadas, que têm filhos. Hoje, filhos que eu vi das outras crianças crescer, que a gente já está indo para a quarta geração. E as pessoas estão se preocupando mais com política, se preocupando mais com roubalheira e está esquecendo de criar e educar os seus filhos dentro de casa e deixando os outros das ruas educarem. Porque se você não educa os seus filhos, você não vigia, vão vigiar o sentinela. Porque enquanto você está preocupado com o filho dos outros, está esquecendo de se preocupar com os seus filhos que estão precisando da sua orientação, que está ali para poder aprender com você.
E não para que você grite ou bate, tentando mostrar uma coisa que você não faz. Porque se você bate numa criança ou distrata uma criança, não que eu tire esse direito da mãe, né? Você está fazendo com que ele tenha medo de você, e aquilo que ele poderia estar procurando saber com você, vai procurar com outras pessoas. Será que os conselhos de outras pessoas vão ser os mesmos conselhos que você poderia dar, ainda mais no mundo de hoje? Que na minha época, ainda sempre, a Ivani Ribeiro sempre falava para eu poder procurar pessoas mais velhas, porque elas que saberiam me orientar melhor, porque são pessoas vividas, pessoas de experiências, pessoas que passaram por situações que hoje eu estou vivendo, que pode me orientar para que eu não possa. Mas claro que as coisas na nossa vida não é os outros que vai poder resolver, a não ser nós mesmos, tá? E eu costumo dizer que quem rouba compra passagem para o inferno de primeira classe. É só ler os 10 mandamentos de Moisés. Então assim, gente, eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, muito menos para falar mal dos outros. Só acho que tem que ter respeito. Então você viu que a ligação, lembra que eu te falei que tinha um carro alguns anos atrás que estava me seguindo com a placa 6661 de duas senhoras que moravam em Niterói, que falou que ia investigar minha vida, né? Graças a Deus eu ando com o CNPJ na camisa, minhas fotos estampadas na foto, nos bonés, meu Face tem foto para tudo quanto é lugar, já para demonstrar que eu não tô com medo de ninguém, que eu tô aqui para trabalhar, e por essas crianças, não por barbado velho que não aprendeu com a educação dos pais. Então você vê aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Esse tablet meu filho Luiz bota para apagar e o tablet, pum, apaga, né? Eu detesto tablet. Eu prefiro aqueles telefones bem simplesinhos, mas tablet não é comigo. Olha lá, a gente acende e apaga. E bota para apagar rápido, é horrível. Eu cato milho, né? Pronto. Então o telefone que ligou para mim, novamente, tá? É o 021. Perdão, vou repetir, tá? Vou repetir novamente. O telefone que ligou é o 031. Vou repetir, 031 21, tá? Que esse é o 031 é o código de Minas, tá? 031 é Minas, 21, que é o código da operadora, né? E o 999026198. Então a sequência dos primeiros 9 é 999, que dá, né, virando para a cabeça para baixo é 666. Então, gente, eu quero só dizer para vocês que seguem religião, que eu não sigo religião, se vocês dessas instituições que têm seus costumes, suas doutrinas, né, eu não tô aqui para me meter na vida de ninguém, mesmo porque a minha vida é muito mais importante do que eu ficar me preocupando com a vida dos outros. Eu não tô aqui para falar da religião de ninguém, cada um que quer seguir sua vida que siga, tá? Eu só quero que é meu, que é direito. Eu não tô aqui para falar mal da vida de ninguém, tá? Eu respeito todos. Se você me chamar pro centro de macumba, eu vou. Se você me chamar para a igreja evangélica, eu vou. Se você me chamar para católica, eu vou. Se você me chamar no templo maçônico, eu vou. Porque o que vale é o respeito. É o que eu falei. Para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. O que vocês fazem dali para lá é problema seus, e cada um vai responder da sua vida a Deus e não a mim, que sou igual a vocês. Amém?